Olá, seja muito bem-vindo ao painel Univale. Vamos falar de cultura açoriana hoje? Pois é, a Marejada abriu ontem à noite e dentro da Marejada está acontecendo também a 23ª edição da Festa da Cultura Açoriana de Santa Catarina, ASSOR. Pois é, essa cultura açoriana é bastante forte e a festa é uma tentativa aí de preservar toda essa riqueza cultural açoriana aqui no estado. E a relação de Itajaí com o arquipélago dos Açores se tornou ainda mais forte a partir de 2014, quando uma professora de uma escola da Itaipava iniciou aí um intercâmbio entre os alunos dela e alunos de uma escola lá de São Roque do Pico, no arquipélago português. Vamos ver aí a matéria. Era para ser uma pesquisa do sobrenome de cada família dos alunos, mas eles resolveram ir mais a fundo para saber a origem e descobriram a história de parte da colonização da região lá do outro lado do Atlântico. Foi percebido que a maioria dos sobrenomes dos alunos da nossa escola eram de origem portuguesa, açoriana. Então, eu achei que era muito interessante fazer um intercâmbio, conversar por cartas com alunos lá numa escola de qualquer uma das ilhas. Entramos em contato com diversas escolas e uma professora da ilha de São Roque, da Ilha do Pico, da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico, rapidamente nos enviou a sua resposta, que estava feliz por poder participar desse intercâmbio, e enviou o nome dos alunos dela. Quando ela enviou esses nomes, meus alunos ficaram fascinados, porque os sobrenomes eram os mesmos do que a gente já havia pesquisado. E os alunos de lá também descobriram, através das cartas, o litoral de Santa Catarina, para onde partiram imigrantes açorianos em 1748. Olá, Ana Júlia e Eduardo. Adorei as vossas cartas e os vossos desenhos e o belo cartão que a Júlia fez. Muito obrigada. O que eu mais gosto de fazer aqui é jogar no meu tablet e a minha avó se chama Marília. Dentro desse intercâmbio, achou alguém com teu sobrenome lá na Ilha do Pico? Sim, 2 pessoas e não é só um sobrenome, é 2. Os 2 iguais. Machado e o Bonfim. Eu aprendi que o Pico tem 2.375 metros de altura. E eles têm a festa do Espírito Santo, as danças folclóricas, as músicas, as tradições. Eles têm melhorado muito na questão da produção textual, seu desempenho na produção textual, na leitura. É visível a diferença que tem tido do início do ano com os textos que eles produziam até hoje. As marcas da colonização açoriana no litoral catarinense estão em alguns costumes preservados até hoje, como a fabricação da farinha e a pesca artesanal, e até no folclore, que os alunos da professora Patrícia estudaram e reproduzem nessa apresentação. Escritora e contadora de histórias, Suzana, que mora na Ilha do Pico e que faz uma tese de doutorado sobre a identidade açoriana em Santa Catarina, veio conhecer de perto o projeto de intercâmbio e tirou dúvidas dos alunos. Nós nos Açores, nós não estamos preocupados com a nossa própria cultura, só a vivemos, mais nada, vivemos-la. Esta questão que esta criança me pôs da festa dos cornos já não está, existe, quer dizer, mas não tem expressão pública, não tem expressão pública, mas para eles tem, porque eles estudaram-na. Nos Açores, eles estão resgatando coisas que já se perderam lá, e nós estamos levando para lá cantorias, a confecção da renda de Bill, nós estamos levando para lá tipos de alimentação que já não se usa mais por lá. Então, alguma coisa nós estamos intercambiando hoje com os Açores. Pois é, vamos ver como é que vai ser essa união aí dos municípios catarinenses para a preservação da cultura açoriana. A gente já viu ali uma ligação bastante forte agora com a Ilha do Pico, através desse intercâmbio, onde os alunos aqui da escola da Itaipava foram conhecer a Ilha do Pico e o ASSOR é exatamente isso, a integração aí dessa cultura açoriana. Aqui no estúdio eu vou conversar com o professor Assir de Oliveira, que faz parte da comissão organizadora do ASSOR, esse encontro que acontece dentro da Marejada.
Obrigado, seja bem-vindo, Assir, seja bem-vindo a Itajaí novamente, ao Univale, né? Isso. Obrigado, Assir. Como é que vai ser essa festa açoriana lá dentro da Marejada? Caiu como uma luva também, né? Marejada e a festa açoriana, né? Eu diria assim, Yuri, que essa festa vai ser marcada pela amizade. Ela só foi possível existir pelas amizades que a gente construiu através da cultura. Tanto por parte do Conselho Deliberativo do Núcleo de Estudos Açorianos, né, as pessoas que decidem para onde vai a festa, como por parte da Prefeitura Municipal de Itajaí, através da Secretaria de Turismo, através da senhora Valdete Orsi, essa amiga maravilhosa que conseguiu sensibilizar seus funcionários e criar caminhos para que o Açor pudesse marcar mais um ano de sua existência. No ano passado foi em Bombinhas, né? Como é que está sendo ao longo dos anos? A festa começou aqui em Itajaí, não é? Começou em Itajaí, agora ela se desenvolveu, já fizemos itinerante para premiar todos os municípios, mas com as dificuldades naturais da política econômica, alguns municípios estão tendo dificuldades de todos querem a festa, mas realmente necessita de um investimento. Agora quero te falar do Açor de Bombinhas. Maravilhoso, a prefeita se envolveu de lá diretamente o ano passado na festa. Foi o ápice do Açor. Tudo que nós queríamos do Açor foi o ano passado aconteceu. A forma como a comunidade foi envolvida. O que foi difícil aqui para Itajaí é que a gente não conseguiu envolver a comunidade. Que normalmente quando nós vemos nas cidades para fazer o Açor, a gente faz curso antecipadamente e tal. Mas olha, tivemos aí, se não fosse pela abertura dada pela Secretaria de Turismo de Itajaí, certamente este ano não teria o Açor. O que vocês discutem no Açor, além das apresentações folclóricas, culturais, né? E a preservação dos costumes açorianos? Essa começa pelos destaques que nós damos para quem trabalha com a cultura açoriana, que é o troféu Açorianidade. São pessoas que, pelo ponto de vista do Núcleo de Estudos Açorianos, do seu Conselho Deliberativo, composto dos municípios do litoral catarinense e das instituições que trabalham com a cultura açoriana, esse pessoal é que define as premiações para isso. Isso é uma discussão que a gente leva seriamente para evitar realmente que atinja o objetivo. De premiar essas pessoas, reconhecer o trabalho. Durante o evento, cada município mostra o que desenvolveu da cultura açoriana por esse período e procura trazer o melhor. Acontece que em muitos municípios falta o financiamento por parte do órgão municipal e tal, e nós não temos ainda esse financiamento para promover, trazer essas pessoas para... Então muitas coisas se perdem da cultura, se perde no sentido do grande palco, como é agora o caso da Marejada, uma grande festa estabelecida nos seus 30 anos e foi-nos aberta a oportunidade de participar deste evento. É bacana essa preservação, né, Assir? Sim, eu sei que o Núcleo de Estudos Açorianos, lá, UNEA, da Universidade Federal, trabalha bastante em cima disso, da coleção lá do Franklin Cascais, que escreveu muito sobre isso, né? Então isso é interessante trazer para a comunidade essa questão para ter orgulho também da origem dessas pessoas, né, Assir? Certamente. E depois, assim, a questão da cultura, ela estava um pouco adormecida, né? E tem que despertar, a pessoa tem que amar a sua cultura. E a partir daí, ela começa a ver que aquela historinha do avô contava, que a avó contava, que o rabo do cavalo dava um nó e aquela coisa de histórias de bruxa, que tem importância, né? Também, bezedeiras, que por um período fizeram com que a comunidade, a colonização, o povoamento sobrevivesse, como a história dos oleiros, né? Todo o desenvolvimento da olaria no estado. No começo, as peças de barro vinham dentro das baleeiras para nós do litoral, para
Oeste de Santa Catarina ia dentro de carroções, né? E os oleiros ali de São José, Florianópolis, principalmente São José, que já foi considerada a cidade das olarias. Hoje existe uma escola de oleiros lá para preservação. Isso é da importância, né? Porque a partir daí as ideias se desenvolvem. E ainda está em tempo de cada município, é o que a gente pede para cada gestor cultural. Desperte-se, faça um levantamento cultural do seu município, com os questionários para saber o que de fato existe e valorizar, né? Pois é, assim, no segundo bloco, a gente vai para o segundo bloco agora, a gente vai assistir uma matéria que nós produzimos lá em Bombinhas também, a respeito de exatamente isso que você está falando, né? Resgatar, assim, os saberes populares, né? Com a Tarde do Beiju que eles fazem lá em Bombinhas, onde está virando também atração turística, porque a cultura, o folclore das cidades podem ser atrações turísticas também para os municípios, né? Certamente. A gente vai para o segundo bloco, daqui a pouco a gente vai mostrar essa matéria também e vamos falar mais um pouco sobre o Açor aqui em Itajaí, dentro da Marejada. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Hoje estamos falando sobre cultura açoriana. A Marejada abriu ontem à noite e dentro da Marejada vai acontecer a Festa da Cultura Açoriana. Açor é a 23ª festa que começou também aqui em Itajaí, onde o pessoal debate aí sobre a participação dos municípios, resgates culturais, preservação da cultura. Eu estou conversando aqui com o professor Assir Oliveira, que é um dos integrantes aí da comissão organizadora dessa festa que acontece dentro da Marejada. E a gente estava falando no primeiro bloco a respeito da preservação dos costumes açorianos, né? Muitos municípios estão fazendo esse exercício de preservação da cultura açoriana e a gente vai ver um exemplo aí da preservação cultural lá de Bombinhas, com a Tarde do Beiju, que é feita uma vez por mês, onde as mulheres lá unem as sabedorias para preservar esse costume também que estava um pouco perdido aí por causa do turismo de massa. Vamos ver o VT. A arte da olaria era uma necessidade dos colonizadores açorianos para fazer os utensílios domésticos quando chegaram no litoral de Santa Catarina. A tradição permanece viva em São José, uma das maiores cidades do estado. Até uma escola de oleiros é mantida pela prefeitura. É um investimento necessário, né? De contar com mestres artesãos que passam adiante esse conhecimento, essa sabedoria. Quando a gente trabalha o patrimônio e a memória, a cidade ela se torna mais rica porque as pessoas têm um comprometimento maior com o seu cotidiano. Elas sabem que fazem parte dessa terra e dessa história. Num estado de etnias diversificadas, a manutenção dos costumes e das heranças culturais obriga o poder público a investir nas comunidades tradicionais. A Fundação e a Secretaria de Esporte, Turismo e Cultura, ela apoia, ela cria projetos e ela tem também o que nós chamamos de cultura de balcão, que é quando a comunidade nos leva uma necessidade dela e a gente transforma essa necessidade num projeto. Em Bombinhas, modernos edifícios e casas luxuosas evidenciam o turismo de massa que quase apagou antigas tradições. Mas a comunidade resiste e mantém o museu comunitário para manter os costumes. Patrimônios imateriais, como a pesca da tainha e as fornadas de beiju, uma espécie de biscoito feito de farinha de mandioca, se mantêm vivos pelas mãos de pessoas que querem mostrar aos turistas os valores regionais. Para mim é aquele grande prazer que eu tenho de chegar e ver a gente fazer aquilo ali e perguntar como é, como não é, né? Então, quem já trabalhou na roça, como eu já trabalhei, já sei, então a gente tem aquele prazer de fazer isso aí para elas ver. Mas isso é a herança que meu pai deixou para mim. Meu pai e minha mãe, com muito orgulho e muito carinho mesmo. Todas essas tradições, essa cultura, todos esses fazeres está dentro deles.
em função do desenvolvimento da cidade, do progresso e tudo mais, isso ficou adormecido. Então, a partir do momento que a gente busca fomentar, lançar possibilidades para que eles tragam isso à tona, todo mundo tem essa aceitação, né? Então, por exemplo, hoje aqui a gente tem mulheres que nasceram dentro de engenho, que passaram a vida inteira fazendo farinha, fazendo beiju, trabalhando dentro de engenho, e hoje não tem mais essa vivência, mas essa propriedade ainda está com eles, né? Manter as tradições de uma comunidade tradicional, dependendo onde essa comunidade ela se localiza, é muito difícil no momento que a gente vive hoje, né? Políticas públicas existem e elas têm sido muito fortalecidas nos últimos 6, 7 anos, aí com a Lei Cultura Viva, com o Programa Cultura Viva do Ministério da Cultura, né? Muitos editais que vêm também contemplando as ações de manutenção e de salvaguarda de memória e de patrimônio de comunidades tradicionais. Hoje o Brasil tem esse trabalho muito forte e as prefeituras que têm, eu diria assim, grupos de pessoas mais abertos, que fazem parcerias com instituições como universidades, essas prefeituras elas estão aproveitando esse momento. É um movimento fantástico. Eu diria que é um movimento que o Brasil está finalmente acordando para as suas tradições e se orgulhando delas. Pois é, a gente assistiu aí a matéria da preservação cultural, né? Várias etnias e focando mesmo a cultura açoriana, né? Nesse exemplo lá de Bombinhas, que as mulheres lá estão resgatando isso para o turista também conhecer. Não é só praia, né? E diversão, mas conhecer a cultura, né, nativa e essa herança açoriana. É isso, Acir, também que se discute bastante nesses encontros do Açor, nesse que vai acontecer aqui também em Itajaí. Justamente. E a gente passa numa assessoria com esses municípios, prestando diversas informações e lembrando assim, ó, quem quiser começar, é um serviço de anos, não é um imediatismo, assim, eu vou... Não, isso aí são... Gente, é trabalho de anos de dedicação, às vezes de uma administração, de gestores culturais, que realmente salvaguardam essa cultura para poder mostrar e servir de orientação e, com isso, trazer o turismo. Quando a gente fez essa matéria lá em Bombinhas, conversamos com alguns jovens e eles sentiam vergonha dessas tradições. Depois que houve todo esse movimento, eles viram que aquilo ali era assim, a origem deles e eles mesmos começaram a trabalhar. Tem lá os cantores do engenho, em Bombinhas, aqui em Itajaí, os jovens também estão se integrando a isso. O exemplo aí da escola da Itaipava também, né? Isso é interessante também, né, Acir? É muito interessante e tem uma coisa, é o foco que você dá, é o brilho que você dá. Se eu perguntar para vocês aqui, prato de pirão, eu fui lá na casa do fulano, comi um pirão, o cara vai dizer, pô, pirão na casa, comer pirão. Mas se eu falar que esse bendito prato de pirão foi o que conseguiu fazer a manutenção de todas as pessoas que aqui vieram, principalmente do litoral, ele já passa a se conhecer historicamente todo o plantio da mandioca, o processo que passa até chegar na farinha, os conhecimentos do índio, acoplado com os dos afros, acoplado com os europeus que vieram para cá, que fez com que sobrevivesse a essa população, você já vai olhar para um prato de pirão totalmente diferente. Tem toda uma carga histórica. Então é isso que às vezes nós pais não passamos para os nossos filhos, né? Passamos às vezes como uma coisa simples, não, está aí uma Oktoberfest mostrando que joelho de porco é bom. Está aí a cultura italiana mostrando que o macarrão é excelente, que o nhoque é melhor ainda. E está aí a cultura de base açoriana mostrando, principalmente do litoral, mostrando que o peixe, apesar da quantidade que se tenha, é um dos melhores alimentos que tem para a sobrevivência da raça humana. Aí tu vai olhar para o peixe, olha, quando você vai... Sardinha, nós passávamos com um caminhão aqui, teve época... caminhão distribuindo sardinha e um peixe lá chamado papagaio. Passava buzinando, as pessoas vinham e tal. Mas hoje tu vai na marejada, o povo, o turista quer comer a sardinha, e se você vê as qualidades
da sardinha são excelentes para o ômega 3, para compor todas as necessidades básicas do ser humano. Aí você já passa a achar a sardinha um bom peixe. Então é isso que às vezes a gente tem que colocar. E como nós estamos muito próximos a essa cultura, às vezes não damos destaque, às vezes tem que vir um de fora para nos falar que isso é importante. Falando em peixe, lá em Bombinhas tem a tentativa também de transformar a pesca da tainha de arrastão lá numa atração turística também. Isso quebra também a sazonalidade das pessoas, que pode atrair turista durante a baixa temporada também, né? Bombinhas está numa situação de exemplo para todos os municípios que queiram desenvolver o turismo cultural. Primeiro, tem que investir, não tem como. Tem que estar lá com a Fundação Cultural de Bombinhas, o exemplo. Serve de case para qualquer município. E é sempre. Eles se preocupam com a formação das pessoas que estão lá, eles se preocupam com os destaques, eles fazem o pirão cultural, onde destacam pessoas e levam e mostram o que eles têm de melhor. Então, e todo mundo tem, qualquer município tem algo a ser mostrado e ser visitado. E o turista não quer. Nós cometemos muitos erros aí, trazíamos artistas nacionais para nossas festas. Isso a pessoa, o turista já via lá, eixo Rio-São Paulo. Quando nós voltamos para o nosso artista catarinense, voltamos para o nosso artista regional, voltamos para o nosso artista itajaiense, passamos a estabelecer valores. Ontem nós vimos uma abertura da Marejada com a banda Marejada. É isso que tem que mostrar. Músicos itajaienses, cantor itajaiense, o Fábio, fez a abertura excelente, depois em seguida veio os outros shows. Quer dizer, é isso que quem tem que ir lá e valorizar. Quando pergunta assim, o que a tua cidade tem? Você tem que saber exatamente, aí o exemplo dessa escola. Esses professores que sirva de modelo para... era um sonho. Era um sonho. Correram atrás, né, também. Correram atrás, foram atrás desse sonho. E conseguiram o apoio necessário. Estão hoje aí para dar exemplo. Chame essas pessoas, leve essas pessoas, sabe? Trabalhe um pouco esse ego, não, aquilo lá é deles, não, é deles não. Aqui esse povo é maravilhoso. Nós estamos aí com o professor Paulo, que hoje é diretor do Gaspar da Costa Moraes, está nos atendendo com as delegações que estão chegando, fazia parte essa paixão pela cultura açoriana. Qual é a programação? Amanhã tem desfile, hoje à noite tem a entrega do troféu, é isso? Hoje nós entregamos os 10 troféus para as pessoas que se destacaram com a cultura açoriana. Temos aqui o troféu da Prefeitura Municipal de Itajaí e o troféu da Márcia Conceição, né? Que vai receber aqui. E amanhã o desfile pelas ruas, aqui pela rua Ercílio Luz até a Marejada, às 10 horas da manhã. E em seguida as apresentações culturais dos municípios dentro da Marejada. E no domingo pela manhã a Missa da Bandeira do Divino. Vai ser uma coisa, olha pessoal, independente qual é a sua religião, é um espetáculo à parte essa Missa da Bandeira do Divino Espírito Santo, e o Padre Davi está vindo aí nos ajudar, né, nesse evento. E depois segue-se a parte da tarde as atividades lá na Marejada, com exposições do artesanato de base açoriano e as festas que ocorrem paralelamente junto com a programação da Marejada. Tá certo, assim, muito obrigado aí pela sua participação aqui. Bem-vindo a Itajaí. Muito obrigado, que bom voltar a vê-los aí. Exatamente. Né? É muito bom. Eu me sinto abraçado pela cidade, com todo o carinho que as pessoas têm nos tratado e têm nos atendido nas nossas necessidades. Porque quando tu vem com antecedência, tu prepara, agora quando tu cai de pacote, somente um grande abraço faz com que a gente obtenha um sucesso. Tá certo. Bom final de semana para você. Obrigado. Obrigado. O Painel Vale fica por aqui. Lembrando que a programação da Marejada você pode acessar lá no site itajaí.sc.gov.br, que tá lá, né? E fica o convite aí do Assir para assistir o desfile amanhã pelas ruas da cidade, da Festa da Cultura Açoriana, e também no domingo a missa lá na Igreja Matriz também. É importante aí porque o que une também é esse povo, os Açores e o Brasil aqui, principalmente Santa Catarina, é a religiosidade do pessoal que trouxe lá do outro lado do Atlântico para povoar aqui o litoral de Santa Catarina.
A gente volta na semana que vem. Para você, um ótimo final de semana e curta aí a Marejada. Até lá.